Olá! E aí, como vai? Esse vídeo é para quem precisa de orientações referente à DIF, no que se diz respeito à pensão alimentícia. Bom, você do departamento pessoal que precisa de ajuda, esse vídeo é para você. Eu vou estar explicando algumas coisas bem simples e que podem te ajudar referente ao que se trata da DIF 2026. Bom, em 2026, quando falamos de pensão alimentícia e DIF, o primeiro ponto de atenção é a DIF foi substituída gradativamente pelo E-Social e pela FDRINF no ano calendário de 2025, entregue agora em 2026. Já segue essa lógica de substituição. Não existe mais programa gerador de DIF e esses envios foram realizados mensalmente durante o ano de 2025. E, portanto, o foco do DP deixa de ser informar a DIF e passa a ser a garantir que os eventos estejam corretamente enviados ao E-Social, pois a partir desses eles sobem para a Receita e a Receita consolida essas informações para fins de imposto de renda retido na fonte. Então, muito cuidado. E todo cuidado é pouco, né? Então, vamos tentar entender, né, como que vai funcionar, então, esse informe de rendimento de 2026. Né, com a substituição da DIF, o informe de rendimento continua sendo obrigatório e toda empresa deve entregar ao seu trabalhador até o dia 28 de fevereiro de 2026. Como dia 28 vai cair no sábado, dia 27, para quem não trabalha no sábado. E ele será baseado, né, nas informações transmitidas para o E-Social e para o FDRINF. Então, qual é a nossa maior questão nesse caso? Nós devemos verificar todas as inconsistências que podem ser geradas, né? E nesse caso nós estaremos falando sobre as inconsistências de pensão alimentícias que podem ser geradas por divergência na declaração do alimentante e que podem cair na malha fina e também trazer algum tipo de intimação à empresa para esclarecimentos. E aí, nós trazemos um ponto muito importante. Como não haverá mais DIRF tradicional, não existe mais a oportunidade de um ajuste de declaração anual, se o dado estiver incorreto ou errado no E-Social, será subido para a base da Receita Federal automaticamente. Então, vamos tentar explicar aqui para vocês como que vai funcionar, né, a questão dessas informações que já foram enviadas para o E-Social durante o período de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho até dezembro de 2025. Bom, primeiramente vamos deixar bem claro uma questão. Informe de rendimento ou informações de rendimento tributáveis são da Receita e a Receita trabalha com regime caixa, ou seja, verificando data de pagamento. Ou seja, se você, né, ou se foi efetuado o pagamento a partir de janeiro de 2025, um exemplo básico. A folha de pagamento competência 12 de 2024, se ela segue pagamento no quinto dia útil, ela foi paga em janeiro. Então, para você conferir as informações, tanto de pensão como de qualquer informação de rendimentos dentro desse período de 2025, você deverá pegar então as informações de 12 de 2024 até 12 de 2025, verificando os pagamentos que foram realizados dentro da competência, certo? Por que eu digo 12? Na realidade, para rendimentos mensais, a gente pega de 12 de 2024 a 11 de 2025, pois a folha do mês 11 de 2025 é paga no mês 12. E dentro do mês 12, a gente pega o que foi de 13º, férias e rescisão dentro desse período do mês 12. Então, é isso que a gente precisa ter bem claro, verificar as datas de pagamento, porque as informações elas se referem à data. Então, você precisa ter bem claro a questão de que é um regime caixa e que para você determinar o valor que deve ter naquela competência de pagamento, você tem que verificar isso, data de pagamento e não competência, ok? E isso tanto para os eventos do social como para a FDRINF. Então vamos lá, vamos começar. O que então é enviado para o social? É enviado salário, PLR, a pensão, que é o que nós vamos tratar agora, a rescisão, prolabore, autônomo, plano de saúde, entre outros. E na FDRI, serviço tomado, aluguel, distribuição de lucros, pagamento ao exterior
né? E o plano de saúde, entre outros. E isso, assim, a gente tem que deixar bem claro que esses pagamentos, eles são realizados mensalmente e eles sobem com os envios mensais. Então, subiram os envios que foram realizados de janeiro, referente aos pagamentos de janeiro e assim por diante, todos os meses, certo? Então, continuando nossa análise, vamos então ao conceito, né? Então, qual é o conceito de pensão, Luciana? Como que eu analiso? O que que eu olho? Por que que eu devo olhar essa pensão? O que é essa pensão, afinal, na minha vida? A pensão que você deverá analisar é aquela pensão alimentícia que é uma obrigação legal, que visa garantir o sustento do dependente, geralmente filhos, cônjuges, né, conforme definido em decisão judicial ou acordo de homologação. Então, aqui a gente vai falar sobre o conceito, a configuração, o extrator da DIF, as correções e conclusões e tudo mais. Então, é isso que nós iremos analisar. Então, o que que eu preciso deixar bem claro? É uma obrigação legal. O empregador ele tem a obrigação de efetuar esse desconto conforme decisão ou acordo e repassar ao alimentado. Esse é o principal. Outra questão que nós devemos ter bastante atenção é que a pensão, ela vai determinar, de acordo com a folha de pagamento, o que ele deve ser descontado ou não. E isso tem impacto. Então, a pensão, a partir do momento que ela é uma determinação judicial, né, ela deve ser formalizada, ela deve chegar para a empresa solicitando esse desconto e ela vai te informar em quais incidências tem. Então, se ela tem incidência no salário mensal, no 13º, nas férias, nas verbas rescisórias. E aí você deve preencher na sua folha de pagamento, né, nos cadastros da sua folha de pagamento, de acordo com aquilo que está informando lá no cadastro, lá no ofício judicial e no cadastro da folha. Eles devem refletir a mesma informação. Luciana, mas qual é o impacto que eu tenho, né? E como que eu faço isso? Bom, então como que a gente determina? Verificou, ele determinou quais são as folhas que vão ter essa incidência, 13º, se é só mensal, se incide sobre férias, se incide sobre, né, PLR, entre outros. Feito isso, viu se incide ou não, você verifica, né, todas as bases de informações que vão. Então, você vai pegar o ofício, né, que a gente tem, verificar o valor que vai corresponder para cada dependente, para ser feito o desconto na sua folha. E aí fica novamente a dica. Tente refletir os dados o mais corretamente possíveis. Você chega um ofício, no mínimo, você tem que ter um processo formal para que você deve seguir a partir do momento que você recebe esse ofício. Por quê? Porque o ofício, ele é determinado e ele sempre chega depois que o colaborador já está na empresa, e às vezes o colaborador já está lá há anos. E aí você precisa atualizar os dados desse colaborador. Você precisa informar e verificar se esse pensionista, por exemplo, ele não é um dependente de imposto de renda, por exemplo. Porque a partir do momento que ele passou a ser pensionista, ele não pode mais ser dependente para imposto de renda. Então você vai lá e vai atualizar todos os campos do cadastro dele, verificar se o nome dele está correto, verificar a data de nascimento, verificar o CPF, verificar a questão da pensão. Por exemplo, existem pensões que vêm determinando 40% do salário do colaborador, dos rendimentos do colaborador, para essa mãe, e aí informa que ele tem 4 dependentes de pensão, 4 filhos, que são referentes à pensão para esses 4 filhos. Então, para a sua folha de pagamento, vai descontar 40% do rendimento bruto dele, ou líquido, conforme determinado em ofício. Mas, para o dependente, você tem que determinar de acordo com o CPF, individualizado. E aí você vai informar 10% para um, 10% para o outro, para que somando, deu os 40%, mas você vai informar quem são os pensionistas referente àquele ofício. Ai, Luciana, mas o que que eu faço? Porque na maioria das vezes eles não informam quem são os dependentes. A partir do momento que você recebeu o ofício, que você tem o nome da mãe, que você tem as informações, chame esse pai. Verifique se ele tem essas informações, porque ele sabe, quando ele recebeu o informe de rendimento dele, se tiver somente o nome da mãe, ou se só tiver somente as informações de um dependente, ele vai cobrar os dos demais, porque ele precisa dessa informação individualizada também para declarar. Então,
vamos verificar corretamente, cobre as informações que não estiverem claras no ofício e façam o cadastro de forma correta, certo? Então, aqui, novamente dizendo, quais seriam, então, essas rúbricas, né? O que que eu devo analisar? Que tipo de rendimento é esse que está comentando? É aonde que ele pode ter incidência para a cobrança desse rendimento, né? Se no ofício determina que é nos rendimentos líquidos dele, que esse deve ser cobrado através do pagamento mensal, 13º, férias, verbas rescisórias, PLR. Então, tudo isso deve ser analisado e verificado para que o desconto ocorra da forma correta. E também isso determina as datas de pagamento de cada um para verificar, né, quando e em qual competência aquilo deve ser informado de acordo com o que eu informei para vocês lá. Porque qual é o maior problema que a gente tem, às vezes, no tipo de rendimento? A pessoa vai lá, gera as férias, mas não corrige a data de pagamento, né, anual ali, mensal, que ocorre mensalmente, mas que a gente tem que fazer anual para determinar as datas, de acordo com o quinto dia útil, verificando os dias que não caem feriado e tudo mais. Então, eu vou lá e emitir umas férias para o colaborador sair no dia 2 de janeiro, só que a gente tem que pagar com 2 dias úteis de antecedência. E aí, o que que acontece? Esse pagamento cai em dezembro. E aí, por exemplo, se eu estou, os pagamentos que foram feitos em dezembro de 2024, de férias de dezembro de 2024, já foram declaradas no informe de rendimento do ano passado. Mas as férias que caíram em dezembro de 2025 devem ser informadas neste, né? E se tinham pensões alimentícias informadas naquele período, também devem ser informadas. Então, a gente tem que verificar todas essas informações para que elas fiquem claras e corretas, certo? Então, por isso que o tipo de rendimento, né, em qual competência ele tem, qual a pensão vai ser calculada baseada em qual folha mensal. Então, é isso que você deve ter bem claro para poder apresentar, certo? CPF do beneficiário é conforme eu falei, tudo tem que ser individualizado. Então, se você recebeu um ofício onde fala que é 40%, mas são 4 filhos, 2 filhos, 3 filhos, esses 40% deve ser dividido pela quantidade de filhos, o percentual, porque o 40% vai ser descontado na ficha financeira dele, mas o restante vai ser informado para a DIF, e se é informado para a DIF, você tem que informar de acordo com o CPF de cada pensionista, certo? Mesmo que esse pagamento seja feito pela mãe, para a mãe, que são menores de idade, as informações devem ser corretas de acordo com o pensionista beneficiário desse valor, ok? Valores descontados. Nós temos que ter bastante cuidado, muito cuidado, gente, porque assim, tudo aquilo que deduz da base, né, do cálculo do alimentado, por exemplo, não é uma dedução de forma mera liberalidade. Tem que ter um ofício judicial que te possibilita fazer essa dedução. Então, se a rúbrica de pensão não estiver corretamente cadastrada, se a incidência não estiver correta para imposto de renda, se está sendo considerada na apuração mensal de uma forma incorreta, então tudo tem que ser analisado da forma correta. Até mesmo para que, né, os descontos mensais deles sejam corretos, porque, por exemplo, quem é pensionista não pode ser dependente de imposto de renda. Então, tem que ser analisado e verificado os cálculos para que no mensal os valores sejam descontados de uma forma correta e sem perigo para nenhuma das partes, né? E aí, né, o que que deve ser verificado e analisado direitinho? Que no cadastro, nome, data de nascimento, tipo de dependente, tem que ser claro, informado, se é filho, se é enteado, se é esposa, se é ex-esposa, tudo isso tem que estar claramente informado. Se ele era dependente, né, de imposto de renda e passou a ser pensionista, então você vai lá desflegar o dependente de imposto de renda e seleciona ali, né, o pensionista, para que as informações fiquem o mais correto possível. Lembrando que, nesse caso, rúbrica é tudo. Aqui nós temos as rubricas padrões. Tira um print, vai na sua folha de pagamento, verifica como que está cada evento de pensão na sua folha. Tá igual tá aqui? Ok, não tá? Questiona o pessoal da sua folha de pagamento, o seu suporte. Questiona o seu jurídico, veja qual que deveria estar correto ou não e analisa e coloca. Por que que eu não falo que é essa aqui? Não, você tem que analisar a situação pelo qual foi criada aquele evento, porque existem situações que as pessoas criam um evento para poder suportar uma determinada demanda que apareceu para ela, e aí, para a empresa, né? E aí pode fugir um pouco daquilo que está aqui. Então, verifique. Tá diferente?
questione o seu suporte e questione o seu jurídico. Veja o que melhor se adapta e está de acordo e faça as correções devidas, ok? O mais importante, tem que estar correto. Por que, Luciana, tem que estar correto? Porque os envios são realizados pelo 1210. E o envio do evento 1210, que é o evento pagamento dos valores individualizados referente à pensão, né, que trazem ali o grupo de alimentação de pensionista, eles são utilizados para esse fim. Ele sobe para a Receita as informações, ele sobe ali para a Receita as informações do pagamento e a classificação correta da rúbrica, a incidência dos tributos e o CPF correto por beneficiário faz toda a diferença. Por quê? Se essas informações não forem corretamente, você pode cair na malha fina. Então, assim, a princípio, o cadastro da rúbrica de pensão tem que estar correta, a incidência para imposto de renda tem que estar correta, a dedução correta no caso de 13º, de férias, de rescisão, CPF, né, se exigido ali, igual eu comentei com vocês, determina 40% do valor a ser descontado do colaborador dos rendimentos dele, mas tem 4 dependentes, então você tem que ali discriminar 10% para cada um deles, né, para que essa informação suba corretamente para dentro da DIF. E isso é essencial, não tem como fazer de outra forma. Ah, Luciana, mas tá, você explicou, tá tudo muito lindo, muito bonito. Mas e aí? Como que eu faço para poder verificar dentro do extrator quais são os erros que podem ter, o que que eu faço, né? Como que eu vou visualizar? Bom, os valores de pensão alimentícia são consolidados pela seção de rendimentos de retenção em deduções. Então, as pensões são descontadas dos colaboradores nas competências que devidamente informadas pelo social por meio do S1210, né? Então, por exemplo, são enviadas para o social por competência, mas sobrem para imposto de renda por pagamento. Então, fiquem bem atentos a esse detalhe, tá? Então, aqui, nesse demonstrativo mensal do extrator da DIF, ele mostra ali como pensão alimentícia como 7.266,26. Isso na competência 9 de 2025. Luciana, mas e aí, como é que eu faço para ver se está certo? Então, eu venho aqui no rendimento de retenções, competência 9 de 2025. O que que eu faço para ver se está correto? Primeiro, tem a opção no E-Social, do portal, que aí você entra, né, no portal do E-Social, folha de pagamento, totalizadores, trabalhador, imposto de renda por trabalhador. Você entra no período de apuração e pega o CPF dos colaboradores que tem ali o informe de rendimento. Então, vamos supor que na minha empresa só tem 2. Então, aí eu vou entrar nos 2 e verificar mês a mês se tá certo. Então, aí eu entro e lá eu vou ter a opção de visualizar pensão alimentícia. E aí ele vai me dar as informações de imposto de renda para a pensão alimentícia. E aí, no caso deste colaborador em questão, ele me trouxe 2.346,36 e de férias foi descontado dele 323,06. E aí, eu vou lá na minha folha de pagamento e confirmo se esse valor está de acordo. Aí eu vou lá na competência 9 de 2025 e verifico se aquele valor bateu. E bateu. E aí eu vejo se aquilo está certo, vejo se o total bateu e ok, aquela competência está ok. Deu divergência? É 1 a 1, verificando, porque até então a gente não tem um relatório específico para poder gerar, né, todas as pensões. E o que a gente tem é o que tem na folha e o que é emitido pelo E-Social, mas que não é tão fácil de identificar, que é através do 5002, que é o retorno que é gerado. Tem como se verificar pelos relatórios? Tem, mas aí vai de acordo com o que cada sistema gera. Então, por isso, eu não vou trazer aqui para vocês como que é gerado especificamente, né? Mas depois eu trago um vídeo explicando o 5002, o relatório, o que dá para ver nele, para facilitar para vocês, tá bom? Mas aqui é o que a gente consegue identificar referente à pensão e como olhar ela dentro do sistema.
Luciana, olhei e vi que deu um erro aqui num, porque subiu para um CPF, mas não subiu para o outro. Ele tinha 2 dependentes, não é um só. Ou gerou aqui para mim, como que eu faço para retificar? Como é que eu faço aqui? Eu verifiquei aqui, eu vi que os dados não estão corretos. E aí? Então vamos lá, né? Se os dados não estão corretos, as informações, eu vou lá, olho o dependente, tem algum problema no CPF dele. Então eu vou lá no sistema, eu corrijo o CPF, atualizo, né, para poder atualizar na DIF, e aí eu sigo, eu entro no empregado, vou lá, vou no dependente, seleciono o dependente, coloco o CPF correto, coloco para gravar, salvo no cadastro do colaborador e retifico o evento 2200 desse dependente, que é onde vai informar esse dependente. Em seguida, né, eu vou lá no relatório do E-Social, confirmo se a informação foi certinho, né? E aí a gente tem duas opções, né? Ou a gente envia o S1210 referente àquelas competências do novo pensionista, porque de repente o pensionista acabou de entrar e peço para retificar, ou existe a opção, né, que nós temos aí, que é o perante, que permite que você retifique apenas as informações complementares do S1210 referente às competências do ano anterior. Não é necessário recalcular a folha e nem excluir ou retransmitir o S1210 das competências envolvidas somente para ajustes cadastral complementares no E-Social, que precisam refletir no extrator como dependentes, plano de saúde, previdência privada e pensão alimentícia. Então aí só tem que tomar bastante cuidado na hora de enviar, porque essas informações elas são gritantes nesse sentido. Então aí na hora de gerar o 1210 desse arquivo, aí a gente tem que tomar o cuidado de ir lá e informar que é o evento 1210, informar as competências que você quer fazer essa retificação e incluir, enviar e retificar, ok? Então, assim, é tomar bastante cuidado. Agora, se a informação for no nome, na data de nascimento, né, das informações do colaborador, aí a gente tem que ir lá fazer as retificações do dados cadastrais, ir lá no 2200 retificar. Individualização do valor. Foi lá pensar, o ofício era para 4 dependentes, eu coloquei só o nome da mãe. Tem que ir lá e individualizar o valor. Formas de envio é a mesma. Aí vai, faz essas correções nos dados e reenvia, que também pode ser feito por expirante, mas tudo com muito cuidado. Uma vez feito errado, é mais complicado de corrigir. Então, quais são os erros que costumam aparecer dentro lá do E-Social no extrator da DIF? Geralmente, nesses casos, ele aparece lá como uma mensagem, né, de CPF inexistente, cadastrado na Receita, porque às vezes o que que o pessoal faz? Eu tenho um dependente, eu vou colocar o CPF do pai, colocar o CPF da mãe, eu vou colocar um CPF que eu desconheço, ou alguns sistemas permitem colocar 9999 lá, e aí passa para poder enviar determinadas partes, mas aí fica preso nesse sentido. Então vai, corrige e tomem cuidado com a informação. Tudo tem que ser individualizado por CPF. Não esqueçam disso, tá? E no mais, né, feitas as correções, enviado perante, a gente sempre tem que tomar bastante cuidado, gente. Por quê? A pensão, ela impacta especificamente, né, em como tratar, né, o 13º, em como tratar as pensões e rescisões, em como tratar os erros comuns que geram inconsistência no imposto de renda, e isso pode causar vários problemas. E a gente tem que ter em mente de que, por mais que a gente queira, por mais que a gente tente, por mais que a gente faça as pessoas entenderem que o cadastro é primordial, que as informações têm que subir de forma correta, né? Que mensalmente o extrator da DIF ele agora está com o totalizador do E-Social usando retornos do 1210, tem o 2501, que é os tributos trabalhistas, né? A gente tem aí a tabela 21, que traz as informações, mas se você não tiver com todos os cadastros corretos, se você não criar processos que busquem sempre quando aparecer uma nova informação dentro do departamento pessoal para ser cadastrado, faça um checklist para que sempre quando chegar uma informação nova, você não corra o risco de ter alguma coisa errada. E aí isso pimpa, vai dar tudo certo, tá ok? Então, como pensão,
é isso que eu trago para vocês, que o prazo tá aí, né? 27/2 é semana que vem, bem dizer. Vamos dizer assim, né? Porque passa tudo muito rápido. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tem que fazer tudo mais correto possível para evitar que a gente possa correr riscos ou trazer riscos à empresa que não precisavam ser levados dessa forma, tá ok? Então, tomem cuidado, façam tudo o mais correto possível, busquem sempre estar analisando agora o extrato da DIF que ele está aí, então janeiro já está aí, de 2026, se der para poder dar uma olhadinha, se vocês terminarem de fechar a DIF do ano 2025, já deem uma olhadinha em janeiro, para poder evitar que esses erros persistam durante mais tempo, tá ok? Então, até mais!